Bem-vindo ao Debate Creator, meu amigo escovador de bytes. Hoje nós estamos aqui mais uma aula de Assembly do nosso queridíssimo MSX. E hoje nós vamos continuar na sequência de falar dos comandos básicos do Assembly, em especial o comando LD, porque agora nós vamos usar o comando LD para fazer endereçamento direto e indireto de memória. Isso é uma técnica muito importante, que nós vamos fazer muito nos nossos programinhas Assembly. Então é muito importante que você, amigo escovador de bytes, esteja integrado com essa técnica e saiba fazer. Então vamos embora, que hoje é dia de Assembly e é dia da gente chegar e pegar, endereçar direta e indiretamente a nossa memória usando o comando LD. Vamos embora. Então, meu amigo escovador de bytes, se você vem acompanhando aí a nossa teoria das nossas últimas aulas, você está vendo que nós estamos pegando a nossa teoria desse belíssimo livro aqui, que você já deve conhecer, que é o Linguagem de Máquina MSX, e que está disponível lá no dataset para você baixar. Se você ainda não tem o livro e se você caiu de paraquedas nessa aula aqui, volta aí algumas casinhas na playlist, entra na playlist lá de retroprogramação Assembly, volta umas casinhas que lá eu ensino você como você faz para você baixar o livro, acompanhar pelo livro. E hoje nós vamos andar até a página onde nós estávamos falando sobre os comandos mais básicos, que no caso era o comando LD. E na última aula nós falamos tudo isso aqui sobre usar o comando LD para carregar os pares registradores e os registradores simples. Na última aula nós mostramos essa tabela aqui para que você soubesse qual é a instrução em linguagem de máquina para transferir o conteúdo de um registrador para um registrador. Comentamos toda essa parte aqui sobre o que você pode fazer e o que você não pode fazer. E hoje nós vamos falar sobre o endereçamento direto e indireto. Sobre o endereçamento direto e indireto de memória, para que a gente possa pegar o conteúdo de uma área de memória e trazer aí para o nosso queridíssimo registrador para que a gente possa trabalhar com o conteúdo de uma área de memória. Então, meu amigo escovador de bytes, você lembra que eu já comentei algumas aulas aí, aulas de Basic, aulas de arquitetura, que quando a gente está falando de linguagem Basic, os comandos PIC e os comandos POK são os comandos usados para mexer com a memória RAM. E os comandos VPIC e VPOK são os comandos utilizados para trabalhar com a VRAM, lembrando que a RAM e a VRAM são memórias diferentes dentro do seu computador. E esse comando aqui, let x igual a PIC EHC000, é o comando que nós usamos, como nós estamos falando aqui de PIC, nós estamos falando de ler o valor que está na memória. O parâmetro da função é o endereço de memória que nós queremos ler. E a variável x aqui está recebendo pelo operador de atribuição, que é esse igualzinho aqui, o valor que está em HC000. Isso a gente verifica de forma muito fácil aqui no nosso queridíssimo OpenMSX. Se eu começar aqui 10x igual, lembrando que o let é opcional, né? A PIC é H, porque queremos um valor, passar como parâmetro um valor hexadecimal C000. E esse aqui é o nosso valor hexadecimal. Na linha 20 nós podemos dar um print x. Nós podemos dar um... Espera aí que o meu teclado está errado. Vamos dar um print x. E aí vamos dar um run nesse cara aqui. Olha lá, 85. Ele foi lá dentro do HC000, pegou o valor lá, que era um valor 85. Se a gente usar aqui a calculadora do programador, você vai ver que se a gente colocar o valor 85 decimal, nós vamos ter o valor hexadecimal 55. Então, se você tiver curiosidade de abrir a memória do seu MSX usando um debugger, você vai ver que nesse momento no endereço HC005 existe o número 55 lá. E aí, meu amigo escovador de bytes, se o nosso queridíssimo Assembly não fosse capaz de trabalhar com a memória RAM do MSX e com a VRAM do MSX,
ela seria a linguagem inútil, porque nós temos que trabalhar com a memória toda hora, nós estamos sempre guardando valores na memória, nós estamos sempre tirando valores da memória, e como o nosso queridíssimo Assembly é uma linguagem que não tem tipagem absolutamente nenhuma, não é nem questão de ser fracamente tipada ou fortemente tipada, a linguagem Assembly ela não tem tipagem de maneira nenhuma, nós não temos variáveis dentro do Assembly, nós temos espaços de memória. Então, toda vez que você, no seu programa, achar que você precisa de uma variável e você estiver programando em Assembly, o que você precisa, na verdade, é de um espaço de memória. Então, se o Assembly não fosse capaz de trabalhar com espaços de memória, ele seria totalmente inútil. E com isso, meu amiguinho escovador de bytes, chegou a hora de você aprender como é que você faz para pegar os espaços de memória no Assembly. Então, vamos voltar para o código. E aí, meu amigo escovador de bytes, a forma que você usa para conseguir fazer o comando pick aqui dentro do nosso queridíssimo MSX é usando aqui o nosso comandinho LDA e o endereço que você quer entre parênteses. Se você esquecer de colocar os parênteses aqui, o que vai acontecer? Você lembra lá que o comando LD ele também aceita valores? Então, por exemplo, vamos supor que você dê aqui LD, A, vírgula, o endereço C000 sem os parênteses. Você vai ter um erro. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que toda vez que um registrador tem apenas uma letra, ele só aceita 8 bits? E que cada grupo em hexadecimal de 2 dígitos equivalem a 8 bits? Então aqui eu tenho 8 bits, aqui eu tenho mais 8 bits, que dá um total de 16 bits. E se eu tentar colocar 16 bits dentro de um espaço registrador que só cabe em 8 bits, você vai ter um erro de compilação, amiguinho escovador de bytes. Então não esqueça jamais que quando você estiver falando do conteúdo que está dentro de um endereço, você tem que usar os parênteses. Então a forma correta de fazer é essa aqui. LDA, vírgula, endereço entre parênteses. Você vai ter aqui LDA, vírgula, abre parênteses, C000. E aí, nesse caso, você vai ter que indicar que é um hexadecimal, né? Então, você vai ter um EH000 da vida, dependendo do compilador assembly que você estiver usando. Você vai ter aqui um EH000, C000. E aí sim, quando ele estiver entre parênteses, esses parênteses aqui querem dizer que ele vai lá no endereço de memória rotulado C000, o endereço tem 16 bits, mas esse endereço é o endereço da caixa postal, da caixinha de memória, onde tem um valor em 8 bits. Então o valor 55 vai estar aqui. Então o parênteses é para indicar que você tem que vir até aqui, e aí entrar nessa caixinha, pegar esse valor e jogar lá no registrador A. Meu amigo escovador de bytes, vamos criar um programinha aqui só para você ver algumas coisas que a gente precisa explicar aqui para você e que você só vai entender se eu mostrar para vocês o código lá em linguagem de máquina efetivamente, né? Aqui nós criamos um programinha que está dentro dessa pasta aqui main, lá no nosso queridíssimo GitHub do Debate Creator. Se você quiser ver, entra lá nas aulas iniciais que eu ensino como entra lá no GitHub Debate Creator, como faz para baixar os nossos códigos. Então lá vai ter uma pastinha main. Dentro dessa pastinha main a gente vai ter esse cara aqui, que é o memo.asm. Esse carinha aqui, o main.asm, que é o programinha que nós vamos olhar agora, tá, pessoal? O que esse programa faz? Esse programa simplesmente faz aquilo que eu falei que a gente tinha que fazer. Aqui nós fazemos todos os includes que nós precisamos fazer para o programinha funcionar. Aqui nós criamos o cabeçalhozinho de uma ROM de MSX. Tudo isso já foi discutido em aulas anteriores. E aqui nós temos o nosso código propriamente dito. Nós chamamos lá a nossa funçãozinha de limpar a tela, que dá um CLS. Pegamos aqui o conteúdo da memória em hexadecimal. Quando a gente está falando de pasmo, tudo que começa com 0x aqui. Começa com 0x aqui, ó. Trata-se de hexadecimal, então esse aqui é um código hexadecimal. E o endereço C00.
E aí nós fazemos uma chamada para a nossa queridíssima função imprimir o decimal, e aqui a gente para a execução para que a gente possa analisar o nosso código, tá? Primeiramente, o que nós vamos fazer? Nós vamos compilar hoje o nosso programa de uma forma diferente. Para a gente chamar o ponto barra make, nós vamos dar aqui um pasmo, -d de debug, vamos pegar aqui main.asm, que é o cara que nós queremos compilar, para o main.rom, que é o arquivo final que nós vamos gerar. E vamos rodar esse cara aqui. Vocês vão ver que ele gerou aqui no console, ó, toda a listagem com os endereços de memória ainda em código assembly. Para a gente poder visualizar melhor isso aqui, vamos repetir o comando e vamos usar o nosso redirecionamento de saída, que você aprendeu lá nas nossas aulas de sistemas operacionais, para um arquivo chamado lista.asm, por exemplo. E aí você vai ver que foi gerado aqui, ó, um arquivinho chamado lista.asm aqui na nossa pasta, que é o resultado desse comando aqui. Ao invés de ele ir para a saída padrão, ele foi para esse arquivo lista.asm. E vamos abrir esse cara aqui. Esse aqui, ó, é o nosso queridíssimo lista.asm. E ele começa com o include lá da nossa BIOS, que é essa linha aqui. E aí, ó, todos esses comandos aqui, seus respectivos endereços de memória, são os comandos da BIOS da MSX, até que a gente encontre o comentário que ele coloca dizendo que é o fim do include. Então aqui, ó, ele termina o include da BIOS, ou seja, todo esse código aqui veio só dessa linha aqui. E aí ele começa o include das constantes, que é esta linha aqui. Então ele vai fazer o include das constantes, vai terminar o include das constantes aqui, vai fazer o include das variáveis, que são essas variáveis aqui que a gente tem, que é esta linha aqui. E aí ele vai usar aqui 1 byte, mais 2 bytes, 3 bytes, 4, 5, 6, 7, 8. Vai usar 8 bytes para construir o cabeçalho da ROM. Então aqui, os próximos 8 bytes são o cabeçalho da ROM, são esses bytes aqui. E aí ele vai começar o nosso programa, que é esse cara aqui. Como você pode ver, ele começa o nosso programa com um call 4017. O que isso significa? Significa aqui, ó, que a nossa função limpar tela ficou no endereço 4017. E a gente pode ver aqui, ó, que ele está certo, tá vendo? Ó, 4017 está aqui. Então ele está fazendo aqui um call para o 4017. O endereço 4017 é esse aqui, e a gente pode ver que o label desse cara é o limpar tela. E depois ele faz aqui, ó, um LDA C000, que é esta linha aqui. LDA hexadecimal C000. Mas olha só que interessante. Vamos pegar uma outra ferramenta aqui, chamada o nosso queridíssimo, já tem até vídeo na playlist de ferramentas sobre ela, que é o nosso código hexadecimal, tá vendo? Vamos pegar 8 bytes aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que é o nosso cabeçalho de ROM, tanto é que aqui começa com AB, que nem o nosso cabeçalho de ROM. Aqui nós temos o nosso org, e aí nós temos aqui alguns comandos, e nós temos aqui o 3A. Se você lembra do 3A, lá na nossa aula teórica, é esse cara aqui, ó. 3A hexadecimal é o LDA, vírgula, um endereço de memória.
E os próximos 2 bytes são o endereço. Mas olha só que esquisito quando a gente olha aqui o editor hexadecimal. A gente tem, teoricamente, os 3 bytes da definição do LDA endereço. São esses 3 bytes aqui. 3A mais 2 bytes para o endereço. Olha só, a gente não tinha falado que era C000. Não era isso que deveria estar carregado? Mas na verdade está carregado 00 C0. Por quê? Porque quando a gente está falando de linguagem de máquina, note que eu não estou falando de assembly, eu estou falando de linguagem de máquina. Os bytes são virados do modo menos significativo, ou seja, LSB, byte menos significativo, e depois o MSB, que é o byte mais significativo. Então, eventualmente, se você estiver lendo este código aqui, esses 3 bytes aqui, em linguagem de máquina, você precisa inverter. Porque, na verdade, 3A significa LD, A, vírgula, abre parênteses. Aí você vai colocar o 00 como byte menos significativo, ou seja, ele vai ficar aqui. E o C0 como byte mais significativo, ou seja, aqui. Isso é muito importante quando você estiver hackeando uma ROM em linguagem de máquina ou quando você estiver debugando um código em linguagem de máquina. Na memória, isso aqui vai estar invertido e você tem que saber isso, porque senão você vai confundir muita coisa na hora de programar em assembly, tá, galera? E aí, meu amigo escovador de bytes, da mesma forma que nós temos aqui o PIC, né? Que seria esse cara aqui, eu vou até botar um comentáriozinho. Este é o PIC do ASM. Nós também precisamos do comando contrário, que é o poke. E não por coincidência que a nossa inteligência artificial já preencheu para gente. Então vamos chamar aqui da Tab. E para fazer o caminho contrário, inclusive a inteligência artificial já até colocou aqui para gente, ó, este é o poke do ASM, ou seja, você também pode fazer o contrário. Você pode usar os parênteses dentro de um espaço de memória e carregar o valor do acumulador para dentro desse espaço de memória. Isso aqui também é válido. Se você compilar aqui, se você der o make nisso aqui, você vai ver que ele vai funcionar de boa, né? Vou chamar aqui o terminal, novo terminal, ./make. Você vai ver que ele vai compilar, vai trazer aqui o nosso queridíssimo emulador da MSX, tudo funcionando direitinho, e vai imprimir para a gente lá o valor que está nesse momento na memória, que é 255. Então, meu amigo escovador de bytes, com isso nós começamos a ver o que a gente chama de endereçamento direto de memória. E é direto por quê? Porque nós estamos colocando diretamente os endereços aqui, tanto no PIC quanto no poke. Estamos colocando diretamente o endereço que nós queremos ver. Na próxima aula, como a nossa aula já acabou, já temos mais de 20 minutos de aula aqui, nós vamos ver o endereçamento indireto, mas hoje você aprendeu que o comando LD também serve para fazer PIC e poke quando a gente está falando de linguagem assembly. E com isso, meu amigo escovador de bytes, não há tempo para mais nada. Fechamos nossa aula de assembly hoje. Uma aula incrivelmente porreta, não é, meu filho? Hoje nós tivemos uma aula que vai ser base para milhares de programas que nós vamos fazer aqui a partir de agora, dentro do nosso queridíssimas aulas de retroprogramação assembly. Mas é claro que o nosso vídeo não termina por aqui, porque agora é a hora da gente fazer aquele mimo na galera aqui das laterais do vídeo. Porque conforme eu prometi, hoje é dia de sortear isso aqui, ó, galera, a Spider Flash. Hoje é o dia que nós vamos sortear entre esses felizardos aqui, apoiadores do canal, a nossa queridíssima Spider Flash, que eu já havia prometido sortear entre vocês aí. E eu vou sortear mesmo com o probleminha lá que a gente está tendo lá com o Google, que não me manda o PIN. Nós vamos fazer assim mesmo o sorteio entre todos os nossos apoiadores, que são os nossos amigos aqui da lateral dos vídeos, que sempre ganham um amplex caloroso e um abraço amigo
no final do vídeo. Então, galera, como sempre, nós vamos usar o nosso programinha em Basic, que nós sempre usamos para sortear, fazer nossos sorteios. E, de novo, lembrando a vocês que o número 1 vai ser o Fernando, o nosso queridíssimo amigo Fernando Komura, que é o nosso mais novo verdadeiro escovador de bytes. E aí, seguindo por 2, Art Game, 3, Ricardo Jardim, 4, Renato Navarro, 5, Guilherme Ian, 6, Gabriel Daniel, 7, Marcos Lima, 8, Zé Lacerda, 9, Johnson Campos, 10, o João Sombra Newhouse, 11, o Marcos Lima, 12, o Rômulo, 13, o Vanderlei Sechim, 14, o Adriano Souza, 15, o Rogério Caetano, 16, o Renato Navarro de novo, porque ele assina os 2 programas de patrocínio. Ele é um verdadeiro escovador de bytes. O Cleverson S.A. e o nosso queridíssimo Léo Manes, o nosso primeiro apoiador. Então, galera, vamos lá chamar o programinha Basic. Então, vamos lá, galera. Nós somos 18, então vamos atualizar aqui o código para 18. Um Ctrl+, para vocês poderem ver o código. Então, vamos lá. Vai sortear alguma coisa aqui entre 1 e 18. Número sorteado é N. Vamos salvar esse cara e vamos dar o make. ./make. E vamos ver quem vai ser o Felizardo, nosso feliz ganhador aqui. Brum, rodem aí. Rufem os tambores, amiguinhos escovadores de bytes. Vamos lá. Load. Sorteio.baixo. Run. E o nosso vencedor é o número 6. Vamos ver quem é o número 6, galera. Vamos voltar aqui para a nossa visualização, onde a gente vê os nossos queridíssimos escovadores de bytes. E vamos ver quem é o número 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o Gabriel Daniel, galera. O nosso escovador de bytes vencedor da nossa queridíssima Spider Flash é o Gabriel Daniel. Então, Gabriel Daniel, manda um e-mail para thebytecreator@gmail.com. Quando eu receber o seu e-mail, eu vou entrar em contato contigo, vou pegar os seus dados e aí vou fazer o envio da nossa queridíssima Spider Flash para você, meu amigo Gabriel Daniel, vencedor aí da Spider Flash. Muito obrigado a vocês, amigos escovadores de bytes, que assistiram o vídeo até agora. Um grande beijo. E não se esqueçam jamais de ser feliz. Grande abraço, pessoal.